Mais uma folha de exercício de desenho geométrico. De novo aquela dica, né? Coloca a folha um pouco mais para cima, assim você pode trabalhar com os esquadros melhor apoiados aqui na folha, ó. Tá? Então a folha está um pouco para cima, ó, passando aqui da pranchetinha, sobra um espaço aqui, mas como nós estamos trabalhando na parte de baixo, facilita. Bom, reproduzir aquela figura aqui na escala 1:1. Primeira coisa, centralizar o desenho. Essa linha de centro aqui vai estar no meio do espaço, medi 178, marquei a metade, 89, e tracei uma linha de centro. Deixa eu reforçar ela. Então, na metade da folha, tenho a linha de centro para centralizar a figura. É uma figura cheia de raios, né? Um raio aqui sem definição de altura para o tamanho da peça. Então, vou fazer assim. Essa medida de 80 está mais ou menos na metade da peça. Eu vou considerar o centro do espaço aqui, disponível, como a metade dessa medida de 80. Como fazer, então? Olha, eu meço aqui, acho o centro, né? 176... dividido por 2, 88, vou marcar aqui o centro, 88. E aí vou marcar 40 milímetros para cada lado, ó, que seria esses 80. A escala é 1:1, né? Então, 40 para cima, 40 para baixo, e aí faço o desenho da linha, marco a posição da linha de centro. 40 para cima... tração, tracinho, eu traço o ponto, né? Que é o correto. Tração, tracinho, acabou virando no CAD. Então, está aqui as duas linhas de centro, que seriam essa e essa daqui e essa aqui de cima. Agora, vamos traçar os raios. Eu tenho 3 raios de diâmetro 48. Como eu falei no outro desenho, para traçar no compasso, a gente precisa sempre da medida do raio. Se o diâmetro é 48, na escala 1:1, o raio é a metade de 48, 24. Marco aqui no compasso, abro o compasso com a medida de 24. E vou fazer esses 3 círculos, ó. Tinha marcado previamente aqui. 1, 2, 3. Os 3 círculos, diâmetro 48, raio 24. Ele tem 2 tipos de concordância. Uma concordância de um raio grande de 128, externo a esses raios de 48. E uma concordância de um raio de 50, com os raios de 48 nas laterais, internamente, fazendo um pescoço aqui, ó. Então é diferente a técnica de concordar um raio com outros 2 externamente e internamente. Quando ele abraça assim, ó, externamente, eu fiz um vídeo dessa técnica só para a parte de desenho geométrico, depois vocês vão ver. Então, se eu vou fazer abraçando os raios, esse raio maior, eu tenho que pegar esse raio maior e subtrair da medida desse raio menor, para achar o ponto aqui de colocação do compasso. Vamos lembrar que o compasso vai estar na linha de centro, né? Porque a figura é simétrica. Então, o que eu faço? Eu vou abrir o compasso com a medida do 128, só que como ele tem que tangenciar aqui, eu vou descontar essa medida do raio de 128 para ele poder tangenciar na posição correta. Então, vou fazer aqui 128, que é a medida do raio, menos esse raio aqui, né? O diâmetro é 48, o raio vai ser 24. 128 menos o 24 vai dar 104. Então, olha, eu pego a medida na régua e abro o compasso com 104. Então, de novo, eu estou dizendo que nós estamos fazendo uma concordância de um raio com outros 2 raios externamente. Tá? Então, aí eu tenho que subtrair o raio maior do raio menor que eu quero tangenciar. Então, eu calculei lá o raio maior é 128,
menos 24 do raio menor, vai dar 104 milímetros. 104. Deixa eu abrir aqui. 104. Então, olha, o que eu faço agora? Como eu descontei essa medida do raio de 104, basta eu colocar aqui no centro e cruzar, fazer uma marcação na linha de centro da figura. Porque a linha de centro já dá a outra posição do compasso. Então, eu cortei aqui, ó, já marquei lá qual é o centro do raio que eu vou, a posição do centro para eu fazer o raio de 128. Se eu fizer desse lado, tem que dar a mesma coisa, a peça é simétrica, né? Então, está aqui, traço desse lado, né? E tem que dar na posição no mesmo centro aqui. Está dando uma variaçãozinha, né? Porque eu abri o compasso um pouquinho diferente, tá? Mas tem que dar na mesma medida. Aí agora, para eu abrir o compasso e fazer a tangência naquela circunferência, eu vou abrir com a medida do raio que eu quero, que é o 128. Ó. Eu abrindo até aqui, se eu conferir, 128, abrir um pouquinho a mais aqui, 128, colocando no centro, olha aqui agora, opa, pega a medida, um pouquinho de precisão que você perde, está 127,5, 128, agora, olha, ele faz a tangência externa aos dois círculos. E para fazer a tangência interna? Ao invés de subtrair, aqui eu peguei o 128, subtraí o raio que é 24. Aqui para fazer essa tangência interna, eu vou somar os dois raios. Então como é que eu faço? Ó? Eu vou pegar esse raio que eu já tenho, mais o raio que eu quero traçar para poder fazer a marcação do seu centro. Então o raio que eu vou fazer a tangência aqui é 50, e esse aqui é 24. Então, 50 mais 24, 74. Abro aqui o compasso com 74. Então, a partir desse centro aqui, ó, traço o que seria a primeira marcação para eu saber o raio de 50. Mesma coisa desse lado. Cuidado com aquele centro, não é lá, né? É no centro desse arco aqui. Venho aqui agora, no centro dele, faço a outra marcação do raio de 50. Mesma coisa para esse lado. E aqui embaixo. Então, olha o que eu estou fazendo, ó. Eu estou somando esse raio, que é 24, mais o raio de 50. Então, do centro para cá, vai sobrar os 50, que é o raio que eu quero fazer a tangência. E mesma coisa do outro lado. Agora é só abrir com 50 o compasso e fazer a traçagem do raio. 50, coloco aqui no centro e aí, ó, ele fica tangente perfeito aos dois raios. Uma tangência externa. Aqui está a figura. Não apaguem as linhas de traçagem, tá? Daqui de apoio. E agora você vai só reforçar o que seria o formato final do desenho, reforça com o compasso, transfere essas cotas para cá, sempre com a mesma medida. O 80 é 80, 48, transfere essas cotas do jeito que elas estão lá em cima.